Bom dia a todos. Então vamos iniciando aí os nossos trabalhos de hoje. Vamos fechando aí os nossos olhos, acalmando os nossos pensamentos, serenando as nossas mentes. E vamos nos conectando à espiritualidade dessa casa, aos nossos mentores, todos os espíritos de luz. Vamos sentindo a presença de todos eles nos envolvendo com a sua paz. E vamos também sentindo e visualizando a presença do nosso Mestre Jesus aqui em nosso meio, derramando suas bênçãos sobre todos nós. E vamos agradecendo nesse momento por estarmos aqui, para podermos seguir e ouvir os seus ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Isso, obrigada. Bom dia, gente. Bom. Seguindo com o estudo do nosso livro, né? A Luz do Eterno Recomeço, doutora Marlene Nobre, pesquisadora espírita, e ela faz um estudo da doutrina a partir do livro Nosso Lar. Alguém leu o livro Nosso Lar? Alguém viu o filme Nosso Lar? Já ajuda bastante. É bem feito o filme. Então, tudo que se passa em Nosso Lar é utilizado nesse livro como base para o estudo da doutrina, dos princípios da doutrina. E o capítulo 5, que é o capítulo sobre o qual vamos falar hoje, tem o título Fronteiras, o lugar das trevas, o lugar da luz. Então, quem leu o livro, quem viu o filme, viu as situações em que um deslocamento muito grande do espírito André Luiz. Quando ele desencarna, ele está no umbral, a região inóspita. De repente, os espíritos socorristas aparecem quando ele muda a matriz do seu pensamento. E ele é transportado, de repente, está em Nosso Lar, que é uma colônia que não tem nada a ver com aquele ambiente que ele estava. De repente, ele está na terra, na casa dele, onde ele morava, com a família. E quando ele vê a esposa, os filhos, na sua casa, com um cara novo exercendo o seu papel de provedor de família, chefe de família, no mesmo instante ele está no umbral de novo. Então, essas fronteiras que dão o título desse capítulo, elas tratam justamente dessa questão, onde o espírito se situa, né? Por onde ele vai transitar, e mais importante, que são essas áreas? Ele fala trevas e luz, né? Antinomia, sombra e luz. Só que entre sombra e luz tem o grande pesadelo dos espíritas, que é o umbral, que apesar do título é justamente o principal objeto desse capítulo. Por onde o espírito transita, por onde ele vai, e principalmente o que é o umbral. Trevas e luz a gente já tem uma ideia, mas o que é um umbral? Nós espíritas entendemos muito mal esse conceito. E de uma forma tão assim, desvirtuada, que a nossa, vamos dizer assim, as nossas reminiscências católicas de outras existências fizeram equiparar o conceito de umbral ao conceito do inferno católico.
Então, falar para alguém, você vai para o umbral, é como se estivesse mandando alguém para o inferno, ou declarando você para o inferno. E aí todo mundo, né? Quando o espírita está prestes, ou se vê, né, pode sentir pensar sobre o seu desencarne, sua desencarnação, diante de todos nós vamos morrer. O pior medo é ir para o umbral. Mas o que é um umbral? Tá. Começamos pelo começo. Né? Gramaticalmente falando, de acordo com o léxico, o que significa umbral? Alguém tem uma ideia do que seja umbral? Se fosse procurar um dicionário, qual é o conceito de umbral? Umbral é batente. Nossa, é verdade mesmo. Umbral da Eu porta. tinha parado para pensar nisso. É batente. É o batente que separa um cômodo de outro. Olha, nós temos um umbral bem ali na porta. Ou seja, todo mundo que veio aqui hoje passou pelo umbral. Olha que coisa bonita. Não foi tão ruim assim. Umbral, olha, acabou de passar mais uma amiga nossa lá pelo umbral também, umbral da porta. Passou. Umbral é isso. Umbral é essa estrutura, né? Esse batente que separa um cômodo do outro. Então, toda vez que a gente sai de um cômodo para o outro, ou de uma área para outra, que tem uma separação física, que tem uma porta, que tem um portão, a gente passa pelo umbral, esse espaço, entre cômodos. Kardec nunca usou esse termo umbral no sentido que a gente usa, uma região espiritual. Ele nunca deu essa definição, mas ele explicou o que isso significa. Isso que é bacana. Apesar de ele nunca ter usado esse termo umbral, mas ele explicou o que significa. E para sintetizar, para facilitar, a gente pode imaginar a evolução do espírito como um prédio, uma casa. O espírito reencarna, desencarna. Quando ele encarna, ele ingressa no cômodo da encarnação. Ele vive sua experiência. Essa experiência termina, ele desencarna e ele volta para o cômodo do plano espiritual, ou do mundo espiritual, que é o mundo originário de todo espírito. A gente não pode perder isso de mente, são conceitos básicos. Nosso mundo original não é a Terra, é o mundo espiritual. Provemos de lá para lá nos destinamos. Então a gente volta para outro cômodo. Então, atravessa de um e volta para o outro. O problema está em que, quando o espírito já está despertado da sua verdadeira natureza, da sua verdadeira essência, quando ele tem consciência de que ele é um espírito imortal e não o fulano, o cicrano que ele está vivendo naquela experiência encarnatória. Ele não é aquele CPF, RG que ele possui naquela experiência. Ele é um espírito imortal. E como tal, ciente disso, ele tem plena consciência de que ele tem uma meta a atingir, como espírito, para cumprir a sua essência. Porque a minha essência não é ser Fábio. Isso você por alguns anos ainda mais, vai acabar. A essência nossa é ser a plenitude dos potenciais que o espírito possui quando criado por Deus. Chegar na sua evolução, chegar na sua perfeição. E esse espírito ciente de que é espírito imortal e ciente de que ele tem um objetivo que transcende os limites transitórios do mundo, então ele se orienta, ele sabe para onde ele deve ir. Ele sabe, eu devo viver para conquistar, para sedimentar os aprendizados necessários para que eu me torne, para que eu concretize essa potência que eu já sou, mas ela deixa de ser potência para se tornar realidade. Então ele sabe se orientar, ele sabe quem é e com isso ele sabe se situar. Então ele sai de um cômodo para o outro sem problema algum. Ele sabe se locomover nas dimensões espirituais. O problema está em quem não sabe, que é a grande maioria de nós. A grande maioria dos espíritos encarnados e desencarnados da Terra ainda não despertaram para essa consciência de que são espíritos imortais. E com isso não tem a mínima ideia do que possa existir, do que possa acontecer com eles depois que eles desencarnarem. Quem é que costuma falar sobre a morte num domingo de só no almoço de domingo, por exemplo?
cena bacana, no almoço de família, é pensar, puxa, o que será que vai acontecer comigo quando eu morrer? A gente não pensa sobre isso, pelo contrário, é mais fácil a gente ainda pensar quando alguém falar de morrer, bate na madeira, como se isso fosse uma praga, né? Como se isso fosse um desejo de má sorte. Não é, é uma realidade da vida. A gente não se prepara para isso. A grande maioria de nós não se prepara. E por não se preparar, não sabe, não tem a mínima ideia do que pode acontecer depois. Só que depois chega. Vai chegar. E aí o que acontece? Kardec usou uma analogia muito fácil de entender. Imagine se você sendo chamado pelo seu chefe ou pelo seu sócio, assim, vai precisar fazer uma viagem de negócios urgente amanhã para a Indonésia. Você vai lá para Jacarta, onde eles estavam fazendo uma reunião. Você nunca esteve na Indonésia. Então, o mínimo que uma pessoa que sabe que vai precisar fazer uma viagem para um lugar onde nunca esteve é se preparar minimamente. Que moeda que tem lá? Eles falam inglês, será que tem algum idioma que eu possa me virar lá sem ser indonésio? Porque eu não vou conseguir aprender indonésio um dia. A cidade, qual que é o hotel onde eu vou ficar? Procura no mapa, tem Google Maps. Então você se prepara minimamente para estar no lugar lá e não se perder. Serviços, tem táxi, tem Uber. Onde que eu posso me virar? Então a pessoa vai para um lugar com uma base mínima para se orientar. Isso é uma viagem simples. Agora, o destino que todos nós iremos, porque é a volta para a nossa origem, mas a gente não se prepara. Ninguém pensa nisso, ninguém quer pensar nisso. E o que acontece? A pessoa sai de um cômodo, mas não consegue chegar no outro. Porque ela não tem a mínima ideia do que está acontecendo com ela, da situação que ela está vivendo. E muito menos de onde ela pode transitar. Então, estar no umbral significa estar desorientado. O espírito está desorientado em relação àquilo por onde deve transitar, onde deve buscar seguir, por falta de conhecimento, por falta de preparação. A pessoa ficou perdida no meio dos cômodos. Ela não conseguiu atravessar porque ela não sabia. Ela não tem a mínima ideia. Será que é por aqui? Será que é por lá? Então ela fica retida. Então quando se fala de umbral, não é uma região geográfica. Não existe umbral. Você vai para o umbral. Onde fica o umbral? Ela fica ali, ó, virando ali na curva depois do Marreta, ali você pega a estradinha de terra lá, tem uma pirambeira ali e você desce. Não é? Umbral é uma dimensão espiritual em que o indivíduo se perde por não saber a orientação que deve seguir. Porque quem sabe não se perde. Ele vai e segue. Agora, quem sabe, quem tem essa base, e quem tem essa noção e esse senso de orientação, ele sabe que deve perseguir. Pode ser que ele não esteja perseguindo corretamente. Isso é um acerto de rota. É que a gente faz um acerto de rota. Preciso melhorar isso aqui, preciso ajustar isso aqui, mas sabendo, e justamente por isso a gente vai se acertar. Porque você sabe onde deve ir. Então a gente corrige as pequenas correções que vão sendo feitas dia a dia. Mas eu sei que eu vou e eu vou seguir. Aqui não há um problema. Nesse caso não tem um umbral para esse espírito, porque ele fez essa transição. Ele transita entre os cômodos da evolução, cômodo espiritual, cômodo encarnatório, ele transita naturalmente. Agora, quem se perde não consegue. Está no meio do labirinto. E no meio do labirinto, você vai encontrar de tudo, menos orientação, menos compreensão, menos entendimento. Então o umbral, quando a gente fala do umbral e tem aquela visão negativa em que a obra de André Luiz, por exemplo, Nosso Lar mostra, na descrição do primeiro capítulo do livro e no começo do filme, aquele lugar pantanoso, cheio de gente em sofrimento, cheio de gente em desespero, em desequilíbrio, lugares pantanosos, trevosos e tudo mais. Por que isso acontece? Qual que é a origem desse retrato? Porque quando a pessoa está perdida, ela não tem equilíbrio. Então o pensamento dela vai irradiar em todas as direções, em todos os sentidos, menos naquele ponderado, porque lhe falta a base. Então aqueles espíritos que a gente lê em André Luiz, que vê no filme,
São espíritos que ainda não despertaram, por isso estão perdidos. Por isso que não conseguem completar essa transição. Estão na beirada da porta, eles não atravessaram o cômodo. Ficaram ali naquele espaço. Por isso que se usa a palavra umbral para se referir a esse lugar. É uma zona de desequilíbrio mental, emocional. Agora, por que é retratado de forma tão negativa? Aí a gente vai falar um pouquinho de pensamento, para poder entender. Inclusive porque, não sei se vocês estão acompanhando esse livro da Marlene Nobre em casa, vocês estão tendo a oportunidade de ler e fazer o acompanhamento junto com esse estudo dos domingos. Mas ela começa falando, citando, inclusive, tem uma passagem, tem uma mensagem no livro Instruções Psicofônicas, né, psicografado por Chico Xavier, trabalho que foi conduzido por Emmanuel nos anos 50, um livro muito bacana, a gente tem aqui na biblioteca para ler. Mas falando das divisões, então fala assim, olha, existem 7 camadas, basicamente. Então nós temos a Terra aqui, e você imagina como se fosse uma cebola, 7 camadas. Aí tem um umbral mais grosso e vai se depurando conforme mais elevado, 7 camadas. O núcleo da Terra seria o que a gente denomina a partir do Evangelho de Trevas. Um lugar onde vivem espíritos que não querem evoluir, que não querem se aperfeiçoar, que não querem seguir o Evangelho, que seguem uma escolha deliberada. Eles não querem. Não é a pessoa omissa. O omisso está no umbral. Agora, aquele que não quer mesmo, que ele assume uma posição e ele fala, isso aqui não é para mim, eu não quero, eu sou contra isso. Também. É uma opção deles. Então, chama-se de treva porque é o lugar onde esses espíritos geralmente estão vivendo. Mas umbral seria essa casca, essas camadas da cebola a partir da crosta terrestre. Certo? Então tem. E aí ela fala, citando André Luiz Lísias, né, no nosso lar, citando Instruções Psicofônicas, que o nosso umbral, o umbral grosso, a camada mais profunda do umbral teria em torno de 1000 quilômetros da crosta da Terra para a atmosfera, 1000 quilômetros. E a partir disso as camadas iam se depurando, se tornando mais leves. Para entender isso, porque isso daí, se a gente entender de uma forma literal, vai voltar à ideia de que o umbral é algo geográfico. Estamos numa zona geográfica. Então, se eu conseguir ultrapassar 1100 quilômetros, eu já estou no limite do outro umbral mais leve. Então, já não é disso que se trata. A coisa vai um pouquinho além. E isso está relacionado ao pensamento, a matiz do nosso pensamento. Porque, bem simplificado, por isso que eu trouxe essa luz aqui para desenhar, porque eu não sei se eu vou saber explicar. Eu vou tentar um desenho para tentar passar a ideia de uma forma menos dramática. Todos nós emitimos pensamentos diuturnamente. Cada um de nós é uma fonte constante de emissão de energia, porque pensamento é energia. Pensamento é energia. Nós irradiamos energia constantemente na atmosfera, no universo. Todos nós. 24 horas por dia. Então, tenta imaginar um campo magnético que a Terra se torna com base nessa energia emanada diariamente, constantemente, por todos os espíritos encarnados e desencarnados. Então, um campo magnético que envolve a Terra. Porque energia, nós estamos falando de energia, que entra na física, né? Que é justamente o grande problema de vocês, porque eu não sei física, por isso que eu fui fazer direito, senão eu teria feito física, eu sabia tirar direito. Mas é um campo magnético. Agora, esse campo magnético não é único, porque energia se qualifica. Existe energia boa e energia ruim, energia densa e energia sutil. O que diferencia uma da outra? Aí a gente vai entrar no campo da vibração. A gente fala, vamos vibrar, né? Aqui no centro. É comum a gente fazer as preces, vamos vibrar por alguém nos trabalhos, nas reuniões, vamos elevar nossa vibração. A vibração é a forma de propagação da energia, ela se propaga através de ondas. Ondas. Essas ondas, elas têm uma forma própria, de acordo com o padrão de sua emissão. Como ela é emitida? O que qualifica essa onda? Vai definir
o padrão dela. O padrão é o quê? Ela tem um comprimento e ela tem uma frequência. Então, vamos fazer um desenho aqui só para tentar ilustrar. Você pega aqui uma linha de um eixo. Imagina o tempo. Você tem um espaço aqui de X tempo. Imagina que seja 1 hora. Então, uma onda sai daqui, a onda vai se transmitir assim. Correto? Isso aqui é o comprimento da onda. Isso aqui é a amplitude da onda. E esse ciclo de repetição é a frequência. Isso aqui é como se propaga o pensamento, como qualquer forma de energia, por ondas. A gente pensa, o nosso pensamento se propaga através disso aqui. Agora, tem uma forma como a onda se propaga. Nesse mesmo intervalo de tempo. É outro giz. Não, tá bom isso aqui, só para mostrar também. Aí o que acontece? A onda ela pode variar. Ela fica mais curta, a repetição. Ou seja, a frequência dela é maior, porque quanto mais curta, mais vezes ela se repete no mesmo intervalo de tempo. Então ela tem uma frequência maior, significa que mais ondas são emitidas no mesmo intervalo. Em cima, a frequência é menor, menos ondas. A amplitude dela é maior. E o comprimento dela é curto, comparado com esse. Então você tem frequência alta, frequência baixa. Basicamente é isso. O pensamento se qualifica dessa forma através da matriz da sua emissão. Os pensamentos densos são os pensamentos negativos. São densos, porque eles se propagam em frequência baixa. E eles têm uma massa maior. O pensamento tem massa. O pensamento tem massa. Eles propagam e eles formam uma massa maior que adere no corpo astral de quem emite e daquele que é o objeto do nosso pensamento. Às vezes você está pensando mal do seu vizinho, do seu chefe, do seu familiar, enfim, vai aderir. Porque energia é direcionada. A gente emite com uma direção, ela vai com o endereço certo. O pensamento mais elevado, o pensamento mais afinizado com os princípios evangélicos, ele vibra numa frequência maior. O comprimento da onda é menor, a frequência é maior. Essa onda tem uma amplitude maior. Ele é mais sutil. A massa que é gerada por essa energia é sutil. Aí o que acontece? A gente sabe que, como toda onda, né, elas se atraem por assimilação. A gente tem o exemplo do rádio, né? A gente sintoniza ondas, o som é transmitido através de ondas, você sintoniza no dial do seu rádio aquela frequência, e você vai receber aquela frequência, muito embora você esteja envolvido em todas as frequências que são emitidas por todas as rádios, mas só aquela na qual você sintonizou é que vai atuar em você, vai tocar no seu rádio. As outras é como se não existissem. No pensamento é a mesma coisa. A nossa energia vai sintonizar com todas aquelas que estão na mesma frequência. Mas tem bilhões de frequências emitidas toda hora, todo mundo emitindo a sua. Não, mas só vai nos afetar aquela com a qual a gente sintoniza. Então está aqui. A partir daqui, o que a gente consegue? A gente tem o pensamento denso, uma massa maior. Aí a gente usa outra analogia, a fumaça. Né? A fumaça que é mais pesada, ela fica por baixo na mente. O ar mais depurado ele é mais leve e fica nas camadas mais superiores. Aí o que acontece? O pensamento denso, ele tende a ser mais res do chão. O pensamento mais sutil, por ser menos, a massa por ser mais sutil, ele é mais, as camadas mais superiores. Aí a gente entende, a camada do umbral, que tem 7 camadas. É a depuração do pensamento. Não é que existem 7 camadas físicas, geográficas, você passa um limite e está na outra. Não. É a depuração desse pensamento, que vai por camadas, até atingir os pensamentos mais elevados. Daí a gente tem aquela questãozinha que a gente sempre ouve no centro espírita. Quando vai fazer uma oração,
ou quando vai fazer um trabalho que precisa se concentrar, que precisa de ter essa ligação espiritual, vamos elevar nosso pensamento. Elevar o pensamento não é pensar no alto. Vou pensar em Jesus, que está lá nos cumes da espiritualidade, né? nas potências celestes que regem o nosso universo, que estão nos níveis mais altos. Não é isso, pensar no alto. Quem fez a Inquisição, quem fez todas as guerras religiosas, quem discrimina em nome da religião, em nome do Cristo, pensa no alto, só que age no pensamento mais denso possível. Então não tem efeito nenhum. E levar o pensamento é tornar o pensamento leve. Como é que você torna o pensamento leve? Você modifica e adequa a sua frequência. A frequência do pensamento tem que ser elevada, tornar-se leve, para poder se afinizar com essas camadas maiores. Aí a gente volta para o umbral. O umbral é desespero, você não vai encontrar frequência alta lá no umbral. Aliás, vamos fazer uma conta assim, chute. Tá? Porque eu não sei números exatos, mas é uma estatística, uma proporção, mais ou menos. Vamos imaginar que 30% dos espíritos da Terra, desencarnados e encarnados, eles sejam renitentes deliberadamente ao Evangelho, à proposta evangélica do Cristo. Eles não querem. Não quero, eu sou contra, eu vou combater essa ideia. Isso fere os meus interesses. Okay. Esses são renitentes, 30%. Então, pensamento altamente denso, frequência baixa de pensamento. Essa energia cria um campo magnético na Terra que é o mais reto do chão, mais próximo da crosta, que é o que Marlene Nóbrega coloca aqui como o umbral grosso. Essa psicosfera, o campo atmosférico gerado por esse pensamento denso, que é o que envolve aqui, é o que está aqui no nosso nível, é o mais pesado possível. 30%. 40% dos espíritos são omissos, vamos dizer assim, são fãs do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Que vier tá lucro. Não me preocupo com o que vem amanhã, não quero saber, eu quero curtir a vida. 40%. Também pensamento denso. Não tão denso, mas também denso. Então nós temos uma outra camada que se sobrepõe a essa base. 70% já, né? Vamos perder a conta aqui para não dar um número errado. Aí você tem mais 20%, que já são aqueles que começaram a despertar uma realidade espiritual, mas que ainda, tipo assim, eu quero canoa da evolução, mas aqui também está muito bom para sair de uma vez por todas. Aí é canoa do materialismo, as coisas materiais da Terra. Então a pessoa se equilibra em duas canoas. 20%. Tá? Também pensamento denso. Não tão, mas ainda é. Porque ainda está vinculado a coisas que fogem de padrão, que qualifica o pensamento como positivo. Que é o bem, a ideia do bem, pensamento baseado no bem. O que é o bem? É tudo aquilo que se afiniza com o Evangelho. Isso está no livro dos Espíritos. O que é o bem? É tudo aquilo que se afiniza com a lei de Deus. O que é o mal? É tudo aquilo que está contra a lei de Deus. Então tem 90%. Aí 8% já estão trabalhando. Então o pensamento já começa a ficar uma frequência mais elevada, então outra camada. E aí vamos chegar no 1% que já executam isso. Aí é o pensamento mais elevado que está dessa camada. Aí você vê a importância do elevar o pensamento. É físico também isso. A partir da leveza da frequência. Você tem que subir, mas você sobe afinando a frequência. Então você vai atingir ali em cima, lá nas crostas, lá nos páramos, né, nos cimos da evolução. E aí você fala, bom, aqui não há umbral. Aqui você tem espíritos orientados que sabem exatamente onde devem ir. Mas está aqui. E nós estamos mergulhados nessa massa, encarnados. E desencarnados, a gente estará a partir do momento em que o nosso pensamento estiver, o nosso dial estiver sintonizado com isso. Esse é o umbral. E o umbral pode estar em qualquer, não é um lugar físico porque está em qualquer lugar. Porque na verdade as dimensões espirituais, elas não são geográficas. Elas se classificam e se estabelecem através do padrão
de energia que a gente emite. Através desse padrão que vai classificar. Aqui nesse ambiente, na nossa sala, sobreposto a esse nosso ambiente, existem outros tantos ambientes espirituais nessa mesma dimensão, nessa mesma sala, espaço geográfico, que não se comunicam. Por quê? Porque estão em emissões energéticas diferentes. A ideia do rádio. Se sintonizou com uma rádio, não vai interferir uma outra rádio naquela frequência só. Então aqui pode estar, dentro dessa mesma sala, nesse mesmo espaço que nós estamos ocupando agora, ter um umbral, pode ter uma sala de estudos elevadíssima, de espíritos em alta elevação espiritual, estudando ao mesmo tempo, aproveitando da nossa reunião aqui como exemplo, para tirar lições, para tirar reflexões mais superiores, mais elevadas, tudo nesse mesmo espaço geográfico. A gente não vê, a gente está só afinizado com uma vibração, mas tem várias, N, a gente não tem uma limitação nesse escala. O problema está nisso. Como não tem uma limitação, ela se conecta em qualquer canto. Basta o poder da mente, basta a força a qualidade do nosso pensamento. E o umbral resulta disso. Porque a partir do momento que o indivíduo toma consciência do que ele é e do propósito que lhe está reservado em função da sua condição verdadeira, ele não tem mais por que estar desorientado. Ele sabe. E sabendo, ele não tem mais a razão de estar perdido. O umbral é muito mais abrangente, muito mais envolvente do que o conceito que se formou de inferno espírita, porque não é um inferno espírita, não é mesmo. É obrigatório passar pelo umbral? Não é. Um dos tópicos desse capítulo fala disso, né? Por que o umbral? Tem que passar pelo umbral? O espírito precisa passar pelo umbral? Não precisa. Ele vai porque ele agiu de forma a passar. Ele não se preparou. Ele não adquiriu os mínimos elementos para se equilibrar diante da necessidade de transitar nos cômodos da sua evolução. E se não se preparou, como é que ele vai querer esperar receber de bandeja? Ele não deu a parte, ele não deu a sua parte. Como é que ele vai querer uma contraparte pela qual ele não fez por merecer receber? Aí a gente começa a lembrar daqueles ensinamentos que estão ali relegados do Evangelho que Jesus nos legou, a cada um segundo suas obras. Aí começa a fazer sentido. Devia ter. Quando André Luiz pensa isso, ele fala: por que eu estou aqui? Eu devia ter feito melhor. Eu saí muito longe do meu caminho, eu saí muito longe da minha rota, eu devia ter feito diferente. Esse arrependimento foi suficiente para que lhe acessasse, lhe permitisse acessar uma vibração maior. Ele atingiu. E isso lhe pôs em conexão com os socorristas, que foram lá resgatar. Ele construiu. Ele teve que passar por um tempo até despertar. Mas a gente já está aqui encarnado, reunido, estudando, falando sobre o Evangelho, justamente para se prevenir, para antecipar isso. A gente não precisa esperar chegar lá. A gente já constrói isso agora. A ideia é essa. É entender o umbral não como uma região, mas como uma situação do espírito. É uma situação do espírito que decorre de sua condição, de sua preparação e de seu esclarecimento. Se a gente continua vivendo de forma inerte, sem a mínima preocupação, sem a mínima atenção com aquilo que a gente realmente é, a gente não pode esperar, na transição dos cômodos, um tapete vermelho nos orientando. Receba. A gente não fez por merecer isso. Ainda que tivesse um tapete vermelho, a gente não saberia encontrar. Onde está esse tapete vermelho? Não sei. Eu não estudei. Eu não fui ver no Google Maps antes de vir para cá. Estou perdido. E no desespero, a gente vai
sintonizar com ondas que estão na mesma faixa de desespero. Aí você vê na obra do Nosso Lar, que é aquele monte de espíritos desesperados, sofrendo, com ódio. Isso é na mesma faixa, é sintonia. Padrão vibratório ali, as ondas mentais são a mesma frequência, a mesma amplitude, mesmo comprimento. Sintonia, estão lá. Aí a cada passo isso vai se especificando, né? Então vamos ter aqueles desequilibrados, desorientados, mas que são muito aferrados ao poder. Então isso daí é uma vibração específica. Tem uma onda mais afinizada que tem essa vibração. Outros ao dinheiro, outros ao sexo, outros ao vício. E esses grupos se atraem pela sintonia. Não é que existe um lugar e fala, não, você agora vai, cria um vale do suicida e vai jogar tudo que é suicida aqui dentro. Isso não é assim que funciona. Isso não existe. O que é reunião por assimilação de pessoas que estão desorientadas, cegos guiados por cegos. Agora, tem solução para isso? Tem. Só vai para o umbral quem quer? Sim, porque não é que ele vai para o umbral, ele cria o seu umbral. Agora, a gente tem a opção de evitar criar esse umbral. De trevas, a gente já pode falar que está um pouco isento na nossa condição, não de nós. Acredito eu que ainda seja contra, queira lutar contra o projeto do Evangelho. Isso não existe. Isso são espíritos que são muito renitentes e aí é um grupo diferente. Inclusive com uma força, porque eles querem combater, eles querem guerrear essa ideia, eles querem derrubar essa ideia. Então é uma força de combate aqui. Então aí é um conflito, é outra ação. A maioria de nós ainda está nessa zona cinzenta. Está se estabelecendo ou não? Eu quero, mas eu não quero muito. Ou eu quero mais, eu devo fazer mais, eu devo me esforçar tanto quanto. E é aqui que age, é nessa zona cinzenta que se forma esse umbral, que cabe a nós evitar. André Luiz aprendeu isso, da pior forma, mas aprendeu. E ele traz isso para a gente, para que a gente, na nossa posição, possa evitar esse tipo de caminho que ele escolheu, a partir da orientação do nosso pensamento diário, em função da identificação do nosso objetivo de vida, mas não a vida corporal passageira, a vida espiritual. Fomos criados para ser espíritos perfeitos, para sermos co-criadores da obra divina junto com o Pai. Esse é o nosso papel. E eu vivo em função disso, eu vivo para concretizar isso. Essa é a base. Nessa focalização, nessa compreensão, não tem espaço para a construção de umbrais. É diferente. Então é a nossa preparação. A gente tem esse material e o livro Nosso Lar é muito importante, porque ele traz exemplos daquilo que Kardec já está trazendo na doutrina e daquilo que Jesus já falava. Tudo isso que eu falei hoje, esse blá 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 todo, desenho, resumido quando Jesus fala, orai e vigiai. Por que ele fala em vigiar? Para evitar que a gente se perca nos cipoais da vida sem sentido, sem orientação, sem compreensão. Siga a linha, siga a meta. Vigie para que você nada te desvie dessa meta. Se previna. Está aqui, no Evangelho. Então é disso que se trata. Entender o umbral, entender essas fronteiras que não existem geograficamente, mas dentro da nossa vivência que elas se estabelecem, dentro da nossa conduta que elas se materializam. É muito importante, eu diria essencial, porque nos evita sofrimento e nos faz ganhar tempo em benefício próprio. E esse benefício próprio resulta em benefício a toda uma coletividade que está junto conosco. Porque quando a gente decide viver certo, decide viver de acordo com os parâmetros do bem,
A nossa vivência não é só nossa, os nossos atos, as consequências não são só nossas, elas refletem todos aqueles que estão conosco. Então a gente passa a ser também um agente de transformação externa, interna e externa. Isso faz muita diferença. Nesse momento de transição, mais ainda. Daí a atenção que a gente deve dar a essa lição, a esses esclarecimentos. Aproveitar aquele livrinho, porque está lá na estante, a gente já leu, já folheou e deixou guardado lá, porque a linguagem é muito antiga, de 1940, aquele português meio arcaico. Poxa, tem bastante coisa interessante aqui. Ou então pegar um DVD. Poxa, esse DVD tem bastante coisa interessante para a gente refletir e trazer para a nossa realidade. Pensa. Fuja de construir esse umbral para você. Você não precisa passar por isso, não é uma condição. Fuja. Então, fica aqui então o convite para vocês refletirem mais sobre esse livro. Peguem o capítulo, estudem, tem PDF, leiam Nosso Lar, assistam Nosso Lar, entendam. E vamos materializar isso como um princípio de vida, né? Trazer isso como algo concreto no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Não só como... Isso de ouvir, traz isso aí, a gente já faz muito tempo. Vamos mudar, né? A gente já pode passar dessa fase, uma melhor, né? Mais avançada. Então eu agradeço a presença de todos, a paciência de vocês com meus toscos rabiscos. Que vocês tenham um ótimo domingo, uma excelente semana, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Agora a gente vai levando o nosso pensamento com muita alegria no coração. Alegria por estarmos aqui reunidos mais um domingo, mais uma oportunidade de estudo, de aprendizado, para entender melhor o Evangelho, para entender melhor os princípios da doutrina espírita, legado por Allan Kardec, e para tentar trazer esses ensinamentos, esse aprendizado para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para transformar nossas existências em existências cada vez mais afinadas com esse projeto, com esse propósito do bem que Jesus nos conclama a realizar, para nos aproximarmos cada vez mais de nosso Pai. Então, com essa alegria no coração, a gente agradece profundamente a todos os mentores espirituais que nos acompanham nesse processo, os nossos mentores, os mentores da casa, os mentores desse estudo. Nosso muito obrigado pela amizade, pela companhia, pela inspiração, pela intuição que nos inspira, nos instilam, para que a gente possa aprender os significados e os conceitos da forma mais profunda possível. E levando mais pensamento, a gente vai buscar aquele que é a razão pela qual estamos aqui reunidos hoje. Aquele que veio trazer pessoalmente esse Evangelho de luz e que permanece diuturnamente no nosso horizonte como um farol, nos orientando, nos reafirmando o caminho e nos infundindo força, fé, serenidade e confiança para que a gente possa prosseguir na jornada que escolhemos, mesmo diante dos tropeços, mesmo diante das dificuldades desse planeta. Ao nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, nosso profundo obrigado por todo o seu amor, por toda a sua paz, por toda a sua paciência para conosco. E que suas bênçãos, Mestre, possam envolver cada coração aqui presente hoje. Que cada espírito possa sentir-se aquecido no seu amor e inspirado pela sua luz, retornando aos seus com esse fogo, com esse calor, para retransmitir os seus ensinamentos, para retransmitir a sua vivência dentro daqueles com quem convive. E que assim a gente possa, cada um de nós, dar o nosso pequeno contributo para tornar essa família humana cada vez mais integrada e harmonizada dentro das leis de nosso Pai, do amor de nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Deus.